O que é inteligência? Ter uma inteligência acima da média é uma das qualidades mais admiradas, mas, muitas vezes, nós temos dificuldade em saber se uma pessoa é realmente inteligente ou não, e isso vale até para nós mesmos. Você pode ter tirado notas péssimas no colégio, mas ter outras capacidades que te tornam mais inteligente do que a média, mesmo que você não saiba. Pensando nisso, eu separei 9 sinais de pessoas altamente inteligentes. Primeiro sinal: elas possuem autoidentidade. Pessoas muito inteligentes costumam ter um grande autoconhecimento. Elas sabem o que querem, onde querem chegar, o que gostam e o que não gostam, e muitas vezes ficam espantadas com outras pessoas que parecem não se importar com isso. E junto com esse autoconhecimento vem a consciência das suas qualidades, mas também dos seus defeitos. Pessoas assim costumam ser muito confiantes sobre as suas capacidades, mas também sabem quando as suas habilidades ainda não são boas o suficiente para realizar algo. Um exemplo disso é Steve Jobs, um dos fundadores da Apple. Ele era conhecido por ser arrogante e grosseiro com os funcionários, e até amigos. Mas na época em que a empresa estava começando, ele se negou a assumir a presidência da Apple, por achar que ainda era jovem demais e que não estava preparado para isso. Porém, mais tarde, depois de passar 12 anos fora da Apple, ele voltou quando ela estava quase falindo e assumiu a presidência da empresa. Bom, preciso dizer o quão bem sucedido ele foi? Segundo sinal, elas são desorganizadas. Trabalhar ou estudar em uma mesa bagunçada é visto como sinal de uma pessoa bagunceira ou preguiçosa, mas na verdade, alguns estudos mostram o contrário. Existe uma frase atribuída a Albert Einstein que diz o seguinte: se uma mesa bagunçada é sinal de uma mente desordenada, uma mesa vazia é sinal de quê? Pesquisas feitas na Universidade de Minnesota parecem concordar com isso, mostrando que espaços bagunçados aumentavam a criatividade e a inovação, enquanto espaços muito organizados faziam com que as pessoas tivessem medo de pensar fora da caixa e fazer algo diferente. Terceiro sinal: reconhece que não sabem de tudo. Por mais inteligente que essa pessoa possa ser, ela não sabe de tudo e reconhece isso. Como foi dito antes, pessoas inteligentes conhecem suas limitações. Mas elas não entendem isso como algo negativo, e sim como um sinal para continuar melhorando e evoluindo. Um exemplo disso é Leonardo da Vinci. O Leonardo era pintor, desenhista, músico, escultor, arquiteto, engenheiro, inventor e foi uma das primeiras pessoas a criar um paraquedas. E mesmo assim, ele continuou estudando coisas novas até estar muito próximo da morte. Não importa o quão inteligente você seja ou quanto tempo você tenha passado estudando, sempre vai ter alguém que sabe mais do que você em alguma área, e ser capaz de reconhecer isso e aprender com isso é essencial. Quarto sinal: elas possuem uma curiosidade extrema. Pessoas inteligentes demais costumam estar sempre analisando as situações e procurando os porquês das coisas. Como foi citado antes, Leonardo da Vinci era especialista em várias áreas, devido justamente a essa curiosidade. Mas essa curiosidade pode ser expressada de várias formas. Você pode ficar encantado com um aparelho novo e querer saber como ele funciona. Pode querer aprender um novo idioma, instrumento musical, ou pode querer entender como a nossa mente funciona. A curiosidade pode se manifestar de várias formas, mas o mais importante é que pessoas com esse sinal realmente vão atrás e ficam obcecadas enquanto não satisfazem essa curiosidade. Quinto sinal: elas possuem uma mente aberta. Quando você combina uma curiosidade enorme com o reconhecimento de que você não sabe tudo, isso cria uma grande disposição a ouvir outras pessoas, mesmo que em primeiro momento você não concorde com elas. Cada pessoa possui uma história própria, com aprendizados próprios, e uma pessoa com esse traço acredita que pode aprender muito ouvindo outras pessoas falarem. Essa é uma forma de adquirir o conhecimento daquela pessoa sem ter que passar por tudo o que ela passou para isso, o que geralmente leva anos. Mas as pessoas com esse sinal não precisam literalmente conversar com outra pessoa para isso. Ler livros escritos por pessoas com diferentes opiniões, assistir vídeos ou documentários,
também é uma ótima forma de fazer isso. E por mais que elas não mudem de opinião no final, ficam contentes por finalmente entender o que faz uma pessoa pensar daquela forma. E você, tem uma mente aberta? Sexto sinal, elas são muito criativas. Pessoas consideradas muito inteligentes costumam ser extremamente criativas, não só em relação à arte, mas a conseguir pensar fora da caixa, perceber que algo está errado e descobrir uma forma melhor de fazer aquilo. E Steve Jobs, Albert Einstein e Leonardo da Vinci eram considerados extremamente criativos, e cada um deles atuava em áreas muito diferentes. O ponto negativo dessa característica é que outras pessoas podem achar estranho ou até mesmo esquisito pensamentos e ações que fogem totalmente do convencional. Por mais que elas sejam capazes de pensar em coisas inovadoras, elas precisam se esforçar muito para provar que são certas, porque muitas vezes outras pessoas vão achar que aquilo não vai funcionar. Sétimo sinal, são perfeccionistas. Essa é uma das características mais presentes em pessoas mais inteligentes do que a média. Leonardo da Vinci, por exemplo, levou 3 ou 4 anos para terminar a Mona Lisa. E Steve Jobs era extremamente exigente com a aparência dos produtos da Apple, rejeitando diversos modelos até achar um que finalmente servisse. Ele poderia atrasar um lançamento por meses se não estivesse satisfeito com os mínimos detalhes. Caso você não saiba, até mesmo as embalagens dos produtos da Apple foram planejadas para que a experiência do usuário fosse o mais agradável possível. Ele fazia questão de que até mesmo as peças e cabos dentro dos computadores fossem totalmente organizados, mesmo que nenhum dos computadores fossem ver. Muitas vezes, isso pode fazer com que outras pessoas não entendam o motivo de detalhes tão pequenos serem tão importantes e achar que é exagero. Mas, desde que isso não seja usado como desculpa para procrastinar, é um ótimo traço de personalidade. O oitavo sinal, são muito observadoras. Pessoas muito inteligentes costumam ser boas em analisar situações de todos os ângulos possíveis, deixando as emoções de lado para tomar a melhor decisão possível. Elas detestam tomar decisões baseadas apenas em emoções e acham que o correto é observar e tirar as conclusões mais lógicas que puderem. E essa capacidade de observação não é só para situações, mas também para pessoas. Elas são capazes de prestar atenção em pequenos gestos, olhares, posturas e tom de voz para tentar saber o que uma pessoa está realmente pensando ou sentindo. Isso não significa que elas não podem ser enganadas, mas que apenas estão mais atentas a esses detalhes, enquanto outras pessoas nem reparam neles. Essas pessoas estão sempre reparando em detalhes, não importa quais sejam. Nono sinal, elas gostam da solitude. Isso não é solidão, onde você não tem ninguém com quem você pode contar, mas sim solitude, onde você tem pessoas com quem você pode contar, mas ainda assim decide passar um bom tempo sozinho. Existem vários motivos para isso. Pessoas muito inteligentes costumam ter uma mente muito agitada, e ficar sozinho pode ser bem relaxante. Mas o mais comum é ficar sozinho para praticar algum hobby ou aprender alguma coisa nova. E Steve Jobs costumava passar horas meditando, e Albert Einstein passava horas tocando violino. Elas podem passar muito tempo assim, sozinhas, aprendendo coisas novas, como um novo idioma, um novo instrumento musical ou até mesmo coisas bem específicas, que ninguém mais dá importância. Porém, um problema comum que as pessoas muito inteligentes têm é a dificuldade para usar essa inteligência e realmente se destacar, como se elas não conseguissem atingir todo o potencial que elas possuem. Você pode ter se identificado com vários desses sinais e pensar que nunca fez algo realmente significativo. Isso pode ter vários motivos, mas o mais comum é a falta de controle sobre a própria mente, resultando em várias horas no celular ou computador, enquanto você procrastina o que você sabe que precisa fazer para ser bem-sucedido. E por incrível que pareça, existe uma forma muito fácil de resolver esse problema, e eu já até gravei um vídeo onde te ensino a fazer isso com 4 passos bem simples. E se você quiser aprender a como começar a usar sua inteligência e aproveitar todo o seu potencial, é só clicar na tela.